Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você acesse esse vídeo, esse ensinamento. Nós vamos falar hoje sobre o campo mórfico, que é a matéria-prima da constelação, né? A constelação, depois que você ativa o teu campo mórfico, a constelação funciona como se fosse uma frequência. Não quer dizer que não é necessário que você fale diretamente com a pessoa, que você vai se harmonizar, né? Na medida que você vai desenvolvendo o teu trabalho de constelação, à medida que você vai ampliando a sua consciência, você vai conectando as questões que estão mais próximas de você, e você vai conseguindo se interligar com as questões que você tem mais facilidade, se dá melhor, etc., né? Não se trata mais de você ter conflito com as pessoas, ou ter conflito com as situações, ou ter conflito com qualquer outro caso. Quando a pessoa não interessa no teu campo, não está no seu campo, ou você simplesmente trata a pessoa muito bem, você lida com a pessoa muito bem e resolve a questão, né? Então, são campos de comunicação que se estabelecem a partir da ampliação da nossa consciência, ou seja, quanto mais você amplia a consciência, mais você vai percebendo as coisas que acontecem com você e você vai ampliando a tua consciência. Isso acontece porque a maioria das pessoas tem 1%, usa 1% do potencial da sua consciência em relação ao que existe na verdade. Então, se você usa 1% ou 2%, na medida que você vai constelando e na medida que você vai fazendo meditações dentro de você mesmo, você vai ampliando esse campo, e esse campo você pode atingir, evidentemente que só os monges ou as pessoas muito evoluídas é que chegam nesse ponto, atingir a 100% do seu potencial de consciência, né? Então, tudo que a gente chamava de alma, agora no século 22, nesse século a gente vai chamar de consciência, porque a consciência é que de uma certa forma é elevada para outra vida que você tenha e que você trouxe de outra vida, né? O que você leva, o que você vai, não é o corpo é apenas um elemento do qual você tem que cuidar dele enquanto ele existe, mas a consciência é que vai continuar, né? Evidentemente que quando você vai ter uma outra vida, você vai ter outro corpo, outro pai, outra mãe, outra família, etc. E isso vai interferir, mas a tua consciência vai ser gradativamente evoluindo, digamos assim, né? Vamos tentar explicar o que é campo mórfico, né? Que seria o ponto de partida disso. No nosso cérebro, do ponto de vista da constelação, tem dois campos dentro do nosso cérebro, né? Um é o córtex, que é a parte externa, e o outro é o centrocéfalo, que é a parte interna. Então, tudo que está no córtex, que é aquela parte que envolve o cérebro, então todas as informações que você recebeu durante toda a sua vida, né? As informações de vida, as informações que você aprendeu, que você estudou, aprendeu a falar, tudo está no córtex. Então, de uma certa forma, as ondas alfa, que são as ondas da sabedoria, você tem acesso a elas, né? Se você quiser se lembrar de alguma coisa, você só acessa como se fosse um arquivo. Você acessa aquele arquivo e imediatamente o teu cérebro já responde. Agora, no centrocéfalo estão as informações que você não tem acesso ainda. Ou seja, quando você começa a desenvolver o campo mórfico, você vai acessando as células alfa que estão no centrocéfalo. Então, no centrocéfalo é onde estão as informações que você não tem, ou que você não sabe, ou que você não recebeu, mas elas estão guardadas naquela parte. Então, quando você começa a acessar aquela parte,
você vai ampliando o teu campo mórfico, né? Explicando do ponto de vista mais material, mais individual, sem ser a tua pessoa, você, por exemplo, tem pai e mãe nessa vida, né? Você tem pai e mãe, tem 4 avós, 2 avós maternos, 2 avós paternos, você tem bisavós, você tem uns ancestrais que estão atrás de você, né? De uma certa forma, alguns desses ancestrais estão no seu corpo de alguma maneira, ou seja, você herda de alguma forma com o teu raciocínio e com o córtex, ou com as informações que você tem, essas informações dessas pessoas e se liga a alguma dessas pessoas. Com o tempo, você até adquire algumas consciências dessas pessoas. Então, isso é que é o campo mórfico. Na medida que você vai constelando, vai desenvolvendo a constelação, você vai deixando a consciência dessas pessoas com elas, você vai amá-las da mesma forma, ou vai amá-las de maneira melhor, mas vai se harmonizar com elas, mas vai deixar com elas a questão que está com você. Então, isso é que vai criando a bipolaridade e o trifásico, que são as consciências que vão sendo agregadas na tua própria consciência, né? Isso é o campo mórfico. Na medida que você vai desenvolvendo, você vai chegando à sua própria consciência, até lá na frente você ter a consciência e respeitar as pessoas dos seus ancestrais e, digamos assim, não copiar nenhum exemplo do que você já tem, né? Isso é o campo mórfico. Então, como é que a gente fecha esse conceito, né? Como é que a gente consegue evoluir nesse ponto? Você começa a evoluir quando você começa a não transgredir, não criar ódio, não criar diferença com as pessoas, todas as pessoas são iguais. Você começa a evoluir na medida que você se torna uma pessoa melhor. Quanto melhor você vai se tornando uma pessoa, mais você vai ter um acesso ao campo mórfico, mais você vai desfrutar dessa felicidade de você perceber as coisas com mais clareza, com mais nitidez, com mais bondade mesmo, né? Então, as pessoas que acessam o campo mórfico, geralmente são pessoas que se tornam melhores, se tornam mais tranquilas, mais amigas de todo mundo. Se a pessoa te irrita, você não vai irritar, né? Tem uma história do Buda muito interessante, que eu até gostaria de contar para vocês, que é o seguinte: o Buda estava sentado, é uma história antiga pra caramba, né? Tem mais de 600 anos antes de Cristo. O Buda estava sentado e aí os discípulos estavam todos em volta dele, ele passando os ensinamentos, e aí chegou um homem e começou a xingar o Buda. Você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Começou a xingar o Buda, né? E o Buda continuou olhando para o personagem nem com desprezo, continuou andando normalmente para ele e não falou nada. Aí o homem falou, e aí parou, foi embora. Aí os discípulos ficaram revoltados, né? Pô, senhor Buda, como é que o cara falou tanta impropriedade do senhor, falou tanta coisa que não tem nada a ver, por que o senhor não reagiu, por que o senhor não falou nada? Aí o Buda pegou, sorriu para todo mundo e falou assim: olha, ele veio me trazer um presente, só que esse presente não me cabia, ele levou o presente de volta. Obrigado pela sua atenção, vida longa, e muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal.